Olá, Meu Paraná está começando. Nossa viagem hoje começa aqui no interior de Cruzeiro do Oeste. Nós estamos a uns 40 quilômetros de Umuarama, no noroeste do estado. Essa terra é muito especial. Pesquisadores já encontraram fósseis de animais pré-históricos por aqui. E esse ano, 2 descobertas foram anunciadas. O Vespersaurus paranaensis, o primeiro dinossauro descoberto que viveu no nosso estado, e também o Queresdracons wilsoni, um réptil voador que, por enquanto, só foi encontrado aqui no nosso estado. Há mais de 90 milhões de anos, quando tudo era bem diferente do que vemos hoje. O que tem por debaixo dessa terra é uma pergunta ainda sem resposta, mas o que se sabe é que, com certeza, é um tesouro científico. Agora, o que esse solo pode contar sobre a nossa história, você confere agora no Meu Paraná. Na época em que os dinossauros viveram por aqui, boa parte do estado era um deserto cheio de dunas. A temperatura podia passar dos 50 graus durante o dia e à noite chegava a abaixo de zero. Pesquisadores acreditam que provavelmente existia água. Só isso justificaria tantos animais nesta região. Quando falamos em milhões de anos atrás, é difícil precisar o cenário real. Cada descoberta cria uma nova possibilidade. Você que está acompanhando o Meu Paraná vê em primeira mão o fóssil do caule de uma planta que existiu em nosso estado há mais de 90 milhões de anos. Essa nova peça pode mudar o cenário desse quebra-cabeça, como explica a pesquisadora e diretora do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, Neurides Martins, que estuda a região há 6 anos. Primeiro registro de vegetação do sítio. Pode nos ajudar, né? Porque o que a gente tem ali é um formato de caule, né? Que você vai ver. Então nós vamos, quem sabe, encontrar outros do cenário que eles viviam e da alimentação que eles tinham. De que maneira, né? Do que eles se alimentavam. Estamos no sítio de paleontologia de Cruzeiro do Oeste. A paleontologia faz parte da biologia e estuda o surgimento e a evolução da vida. As escavações nesta área devem ser retomadas só no ano que vem. Por enquanto, os cuidados se concentram na preservação da área e, de vez em quando, na retirada de uma amostra. Eu estou segurando os restos de um dinossauro. Pode ser dinossauro, pode ser pterossauro. O importante é que você está segurando material de 90 milhões de anos. Muito antes de ser considerado importante por pesquisadores de todo o mundo, este local era o caminho da casa do seu João Gustavo. A família Dobruski veio morar em Cruzeiro do Oeste em 1951. Durante 20 anos, ele, os pais e outras famílias que viviam em chácaras nesta região tiveram dificuldades com uma pedra que ficava no meio da estrada. Seu João Gustavo lembra que em 1971, depois de um acidente com um animal, ele e o pai decidiram quebrar a rocha. Nós tivemos que cavar uma valeta, eu e o finado meu pai, cavar uma valetinha de um lado e de outro, cortando de picareta, para poder secar o leito da estrada. E aí foi onde nós acabamos dando de cara com os fósseis. A gente ficou muito curioso por causa daquilo, porque não era uma coisa normal, natural, assim, você encontrar uma caveira exposta no meio do tempo ou dentro da terra, enterrado por gente, é uma coisa. Agora, os ossos dentro da pedra, a gente ficou muito interessado em saber como, por quê. Meu pai, que era uma pessoa que era um homem bastante culto, lia muito na época, ele já disse de cara que aquilo eram fósseis. A gente ficou conversando com diversas pessoas, todo mundo que passava, a gente chamava a atenção. O povo na época era muito mais ignorante do que hoje. A maior parte era só na base da gozação. Poucos anos depois, o pai do seu João retirou um pedaço de terra com aquele material diferente. Os sobrinhos que estudavam na Universidade Estadual de Ponta Grossa o levaram até lá para que o mistério fosse decifrado. A resposta demorou um pouco, mas veio. Depois de 6 meses, mais ou menos, eles mandaram uma carta
de resposta para nós que realmente aquilo ali eram fósseis, que não era osso jogado por mão humana, e a gente já ficou mais satisfeito. Mas eles contaram para vocês fósseis do que eram? Então, esse que foi o ponto de interrogação que sobrou. A gente queria saber, sabendo que eram fósseis, mas a gente queria saber de quê. E isso continuou. O pai do seu João morreu sem saber o que era. Vieram novas gerações da família do Bruschi, mas a história continuava incompleta. Aquela amostra ficou guardada na UEPG, mais de 400 quilômetros de distância, até que um pesquisador a encontrou em 2011 e decidiu desengavetá-la. Eu estava fazendo um livro sobre paleontologia e passei pela Universidade de Ponta Grossa à procura de material. E encontrei, né, esse material numa gaveta, que identifiquei no mesmo instante que era um filhote de pterossauro, um crânio de um filhote de pterossauro. E chegando ao sítio, já vi que se tratava, né, de uma concentração muito grande de ossos de pterossauros, que era importante para a ciência. Isso ocorreu em outubro de 2011 e já em julho de 2012, né, foram iniciadas as escavações. Quase 40 anos depois do achado, enfim, uma resposta. O fóssil era de um pterossauro, um réptil voador primo dos dinossauros. Descobriu-se também que este animal vivia em colônias aqui em Cruzeiro do Oeste. Foram encontrados fósseis de quase 20 pterossauros em uma mesma rocha. Isso aumentou a importância do lugar, porque até então, em nenhum outro lugar do mundo, alguém tinha descoberto uma situação parecida. A espécie ganhou o nome de Kaiowajara do Bruschi. Kaiowajara, em tupi, é morador do Kaiowá, o tipo de solo encontrado na região noroeste do Paraná. E do Bruschi, uma homenagem à família que descobriu o fóssil. Acabamos virando meio dinossauro também. Porque, para começar, o meu apelido na cidade já virou Dino. Quer dizer, virei família dinossauro. A terra de Cruzeiro do Oeste guarda muito mais descobertas. Também foram encontrados aqui fósseis de um lagarto, o guaragama. Este caquinho é o dente do Vespersaurus paranaensis, que a Neurides encontrou em 2017. Pouco tempo depois, ela descobriu a pata com 3 dedos, um deles era maior. Uma anatomia inédita entre os dinossauros brasileiros. Foi exatamente aqui desse ponto que foi retirada a rocha onde foram encontrados os fósseis do Vespersaurus paranaensis. Os pesquisadores quiseram preservar essa área, então eles colocaram aqui uma lona, aqui tem até um pedaço que a gente consegue ver, e também mais uma camada de terra para preservar essa área, porque eles acreditam que aqui debaixo, nas camadas mais fundas da terra, ainda possam ter mais fósseis. O dinossauro paranaense foi um animal de médio porte. Pode ser comparado no comprimento a uma capivara. Com a cauda, ele tinha cerca de 1,5 metro de comprimento e quase 1 de altura. O peso era de um cachorro de médio porte, mais ou menos 13 quilos. No estado do Paraná, né, que a gente está na chamada Bacia Bauru, a gente ainda não tinha fósseis de dinossauro no estado do Paraná. Então, assim, a importância desse material ter saído daqui, o primeiro dinossauro do estado do Paraná, isso já é uma alegria para todo paranaense. E com esse pé que foi encontrado, que ele andava sobre um único dígito, ele é único no mundo, não existe. Até hoje não se encontrou nada semelhante. Então isso coloca Cruzeiro do Oeste diretamente na rota da paleontologia mundial. O conjunto de fósseis encontrados do Vespersaurus é considerado o mais completo e bem preservado de dinossauros de 3 dedos do Brasil. Quanto mais se vira este solo, mais peças desse quebra-cabeça da pré-história paranaense aparecem. Depois do intervalo, a gente te apresenta o Queresdracon wilsoni, e você vai ver em primeira mão mais uma descoberta dos pesquisadores aqui em Cruzeiro do Oeste. Fique com a gente, o Meu Paraná volta já.
O Meu Paraná está de volta na cidade paranaense dos dinossauros, Cruzeiro do Oeste. 4 espécies de animais pré-históricos já foram encontradas aqui nesse sítio paleontológico. O sítio de Cruzeiro só pode ser comparado a outros 2 locais de pesquisas no mundo. Um fica na China e o outro no Chile. E olha que, até agora, 20 metros quadrados foram explorados pelos pesquisadores. Mas já foi demarcada uma área de 400 metros para que a pesquisa possa ser realizada. E ainda ao redor dessa área, 2.500 metros quadrados foram definidos como área de interesse público para a pesquisa. Mas a verdade é que a cidade inteira de Cruzeiro do Oeste pode estar sobre verdadeiros tesouros paleontológicos. Uma das relíquias desenterradas por aqui foram os fósseis do Queresdracon wilsoni, uma espécie de pterossauro que, por enquanto, só foi encontrada aqui. O anúncio da descoberta foi em agosto deste ano. O réptil voador era um predador carnívoro. O nome já diz tudo. Queresdracon vem do grego e pode ser traduzido como dragão do espírito da morte. Os pesquisadores acreditam que ele tinha cerca de 2,5 metros de comprimento da ponta de uma asa à outra e até uns 20 quilos. Como os outros fósseis, os do Queresdracon foram encontrados entre 2012 e 2014. O dente que eu encontrei, né, que tem 0,5 centímetro, e você tem um pé ali de praticamente 30 centímetros, que é um osso extremamente longo, e ele está articulado. Na pacata cidade de Cruzeiro do Oeste, cada nova descoberta é comemorada pelos 21 mil habitantes. Pelas ruas, correm apelidos e expectativas sobre até onde esses estudos podem levar o município. Que virou a cidade dos dinossauros. Cruzeiro do Oeste tem o frigorífico, entendeu? Tem laticínio, tem a roça de laranja. Então a nossa economia é pequena. Então o pessoal está apostando muito nesses dinossauros. Através disso aí vai vir o quê? Vai vir turista. E vindo turista vai ter o quê? Vai ter que ter hotel, vai ter que ter mais postos de gasolina, você entendeu? O mercado vai aquecer. Hoje, Cruzeiro do Oeste ganhou um museu de paleontologia. O local tem 5 salas onde é possível aprender sobre a formação do mundo e ver todas as preciosidades descobertas por aqui. Os laboratórios, onde a parte mais delicada das pesquisas é realizada, ficam ao lado, no mesmo complexo. Pela primeira vez, uma equipe de reportagem está podendo registrar esse bloco aqui no Museu de Cruzeiro do Oeste. Segundo os pesquisadores, isso aqui é praticamente um pterossauro inteiro. Até agora não tinha sido encontrado um conjunto de fósseis tão completo como esse aqui na cidade. E ainda de acordo com os pesquisadores, aqui tem uma outra peça muito importante, que é esse pedaço aqui. Seria a parte de trás do crânio desse pterossauro. Ainda não tinha sido encontrado um pedaço desse em tão bom estado como esse aqui. É um material que eu demorei aí uns 3 anos para conseguir fazer essa parte de preparação. Nós vamos conseguir fazer um atlas anatômico de como era o Kaiowajara, se ele for Kaiowajara, porque eu não tenho certeza absoluta que ele é Kaiowajara. Ele pode ser uma nova espécie. Nós estamos fazendo estudos para poder publicar isso cientificamente e ter a comprovação e ver como que era o crânio desse indivíduo. Inaugurado no meio do ano, o museu já recebeu visitantes de todas as partes do país e até estrangeiros, como americanos, espanhóis, belgas e árabes. Para as crianças, é como uma sala de aula onde se estuda a história que ainda está sendo descoberta. Alguns parecem hipnotizados pelos fósseis. E quando as crianças se encantam, a imaginação flui. Eu ia brincar nele e sair voando pro mundo dele. Eu acho que eu ia correr, que eu tenho muito medo de dinossauros. Você tem medo? É? Com as patas assim, fazendo... Ah, é? Como é que ele faz? Faz de novo. Eu gostei daquele dinossauro ali, ó. Aquele que voa? Aham. Por quê? Porque ele sabe voar. Os irmãos Gabriel e Benjamin são de Umuarama. Os dois já são bem conhecidos por aqui
Esta é a 4ª vez que eles visitam o museu. Quando vocês vêm aqui, qual é a sala que vocês mais gostam? Essa. Essa. Por quê? Porque aqui tem bastante ossos e é interessante. E quais ossos de qual dinossauro que tem aqui? Vespersauro. Vocês pediram pro papai e pra mamãe pra vir aqui? Aham. E a gente foi os primeiros a entrar aqui. Para uma ocasião tão especial, os Garcias tiveram que se vestir à altura. Na casa da família, fica fácil perceber o quanto o caçula gosta de dinossauros. A coleção de bonecos é de fazer inveja a qualquer menino. Tudo do Benjamin tem que ter dinossauros. A gente estava junto com um casal de amigos e o filho desse casal estava com um dinossauro de brinquedo, né? Um boneco. E o Ben olhou para o boneco e logo já pegou o boneco. E o menino já se desinteressou rapidamente e o Benjamin olhou para aquilo como se fosse uma joia, um tesouro, e aí ele mergulhou no mundo dos dinossauros. Qual que é o nome desse que está na tua mão aí? Um quilossauro. Você escolheu qual? T-Rex. E vocês brincam juntos aqui? Sim? O que você vai querer ser quando crescer? Paleontólogo. Com 5 anos, o Benjamin ainda está longe desse caminho. Até lá, um mundo de novidades ainda pode ser revelado. Nós temos cientificamente comprovado registro de pegadas fósseis em Tapejara, Cianorte, Indianópolis. Então nós já estamos fazendo estudos, analisando toda essa região, porque se tinha ali naquele local, provavelmente vai existir aqui próximo. Todo esse conhecimento que a paleontologia traz de mostrar um passado que ocorreu aqui no planeta Terra, nos mostra claramente que nós estamos aqui de passagem, né? Então é um conhecimento que também, além do caráter científico, também tem um caráter até mesmo filosófico. Então é importante na educação das pessoas, até no sentido delas saberem o lugar que ocupam no universo. Eu pretendo viver bastante, mas eu acredito que nós temos trabalho aí, vou chutar baixo, para 40 anos, 50 anos no mínimo. Você ou alguém da sua família gosta de dinossauros? Compartilhe sua história com a gente pelo aplicativo Você na RPC. Se você quiser rever o Meu Paraná deste sábado, é só acessar o Globoplay. Aproveite seu fim de semana. Até a próxima!